Se você é do time que não dispensa aquela boa massa, saiba que amanhã, 29 de julho, é Dia Nacional da Lasanha. Clássica receita dos domingos, né? Que tem a ver com a nossa família. Tem esse jeito arrebatador por conta das camadas generosas de queijo, carne, molho de tomate. Se a gente vai esparramando assim, sem medo na travessa. Esse prato merece uma comemoração à altura. Por isso, a gente recebe na nossa casa, o chefe de cozinha Bruno Hoffman, que vai ensinar uma lasanha de ragu de linguiça e queijos brasileiros. Bruno, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. É um convidado de peso, né? De peso. Um cara que manja demais aí da culinária italiana também, né, Bruno? Morei um pouquinho lá, então tem um pouco de bagagem também, né? Você começou cedo, né? Eu vi ali 19 anos, você já começou meio que embarcar nessa, é isso que eu quero pra mim, é isso ou não? 19 anos eu já tava na Itália, na realidade. Já tinha embarcado, então? Já tinha feito gastronomia e já tava lá. Então, já estava experienciando um pouquinho o nível de profissional que é lá, então foi um pouco mais puxado, assim, digamos. Com 19 já estava num nível de restaurante bem alto, assim, foi bem legal. E quando você decidiu? Falei, é isso que eu quero fazer, acho que eu sei fazer isso bem. Olha, decidi mesmo, eu cheguei à conclusão que quando eu tava lá, eu falei assim, é isso que eu quero pro resto da vida, mas eu comecei a cozinhar com lasanha, junto com a minha mãe, né, então eu pedi pra ela me ensinar e aí eu sabia que eu ia conseguir reinterpretar uma lasanha, né, fazer do meu jeito, então aprendi a técnica e isso foi lá pelos meus 12 anos. Que demais isso! Muito legal. Que legal isso, né? É muito interessante que a maioria das pessoas que vem aqui, Bruno, a gente pergunta e todo mundo sempre tem essa memória afetiva. Aprendi com a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia, né? E eu acho que isso traz o que a gastronomia, reflete o que a gastronomia é, né? Que é um ato de amor, né? Quase que unânime ligação com a culinária italiana. Sim. Né? O porque conforto, essa coisa né? da família, né? De reunir a família, do fazer uma lasanha. Na mesa, Muito Cara, legal. fique à vontade. A cozinha é toda sua. Vou passar só os ingredientes pro pessoal. Lembrando que a receita da massa, porque Bruno também fez a massa, está no nosso Instagram. Então, a receitinha da massa vai estar lá e eu vou passar para vocês a receitinha do ragu. 800 gramas de linguiça toscana sem pele, 8 gomos. 1 unidade de cebola em cubos pequenos. 6 dentes de alho picados. Meia unidade de pimenta dedo de moça sem sementes picada. Meio maço de cebolinha. Meio maço de tomilho, 1 maço de manjericão, meio quilo de tomate pelado, 80 ml de azeite, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. E aí, para a montagem, o Bruno selecionou 100 gramas de queijo tulha ou parmesão, 1 xícara, 300 gramas de requeijão de corte ou cremoso, 3 xícaras, 500 gramas de queijo mandalinha ralado ou mussarela, 5 xícaras e 200 ml de creme de leite fresco. Muito bom. Bom, Manda isso. ver, Bruno. Cozinha sua. Começando aqui, gente, para o ragu de linguiça, a gente vai fazer 2 processos rápidos, paralelos, com o ragu e com a base que vai por cima da lasanha, tá? Então, a gente tem basicamente a linguiça aqui, é só a gente cortar ela na metade e a gente vai tirar a pele dela. Então, esse é um processo bem interessante, que você consegue tirar toda essa membrana aqui que protege. E aí você tem basicamente uma carne moída aqui dentro, né? Então isso fica muito fácil. O único detalhe é que você tem que depois retirar, né, alguns nervos que estão muito grandes. Se você achar uma pontinha um pouco maior assim, você já tira, que não é muito palatável, né? Então a gente vai começar dourando a carne com um fiozinho de azeite aqui numa panela. E já vai começar o molho direto na panela, esse ragu, que vai ser a base que vai nos fazer as camadas dessa lasanha. E você estava me contando na cozinha, né? Porque a gente trabalha junto na cozinha, né? Eu faço minha preparação na ilha dele. Sobre a sua passagem na Itália. Quanto foi interessante, que você chegou lá muito cedo, que você assumiu uma praça, né, de massas e risotos. E o medo que você tinha inicialmente, né? É legal passar isso pro pessoal também, essa insegurança que dá pra gente quando a gente tá começando, né? Exatamente. Eu fui com pouca referência, sabendo que eu gostaria de trabalhar com profissionais de nível alto. Então isso foi quase uma necessidade que eu tinha para crescer como profissional. Então, quando eu me inseri lá, eu vi que era realmente assim. E aí, com pouca idade, é muito complicado você começar com pouca idade, ter pouca referência e já estar inserido num restaurante de nível alto.
Então, ali foi todo dia assim, eu tava numa estrela Michelin, quando eu entrei, acabei assumindo a praça de massas e risotos. E aí foi bem complicado, né? Porque ali todo dia eu entrava com medo, assim, que não ia conseguir entregar. Mas é impressionante como a gente cresce quando a gente tem comprometimento e vontade. Eu tinha muito, então não sei como eu faria de novo hoje no auge dos 30, mas não sei. Você nem se encararia de novo, né? Exatamente. Bom, enquanto a linguiça dora, a gente vai aos pouquinhos quebrando ela como se fosse uma carne moída, né? Literalmente quebrando. E paralelamente, a gente vai esquentar um pouquinho de creme de leite fresco. Se você quiser usar uma base de molho branco, não tem problema nenhum também para fazer essa receita. Eu estou usando um pouquinho de creme de leite fresco, que ele vai ajudar a derreter o nosso requeijão de corte. O requeijão de corte nada mais é que um requeijão feito no tacho, e a gente deixa ele pegar um pouquinho, né, no tacho, e aí pega essa caramelização, não sei se dá pra ver aqui. Esse é o mas tostadinho da panela. Tostadinho e ele da fica assim panela. firminho, mas nada mais é que um requeijão cremoso. Então a gente vai esquentar Dá pra ver aqui, ó. um pouquinho de creme de leite e vai derreter requeijão de corte para fazer uma crosta. Enquanto a nossa linguiça doura. Que legal. Em Minas, eles fazem muito ainda esse requeijão, né? Que Sim, come no de tacho, café, né? Uma toma, delícia, às vezes come ele purinho com o café e tal, tem Exatamente. bastante. Bem Então, legal. É bem gostoso e bem tradicional. Eu escolhi para essa receita queijos tipicamente brasileiros. Tem o queijo Tulha que a gente está usando, é um queijo do interior de São Paulo, que ele é muito semelhante ao parmesão. Então a gente tem paralelos de produto muito bom aqui no Brasil. A linguiça mesmo é um hábito de consumo muito forte aqui. Então eu acho que essa lasanha ela traz um pouco das minhas duas bagagens, um pouquinho da Itália, um pouquinho do Brasil, né? Dos ingredientes brasileiros. Enquanto São queijos premiados, né, Bruno? premiados, o Tulha é mundialmente premiado e ganhou uma categoria Gold na Itália numa premiação que teve. Então é um queijo fantástico e vale a pena você valorizar o produto nacional. Além do que você está perto, né? Então o acesso é fácil. É fácil. Então aqui eu vou começar pelo alho, tá? Então dourou um pouquinho a linguiça, quebrei um pouquinho ela aqui. A gente vai puxar, vai fazer uma camadinha e vai entrar um pouquinho de alho. Um pouquinho não, né? Generoso no alho. Capricha porque no alho que alho é bom, né, Bruno? cozinha brasileira é alho, né? Então não tem o que falar. Tanto aqui no ragu quanto nos queijos, a gente não vai pesar muito no sal, tá? Porque a linguiça já tem sal, os queijos também. Então a gente vai primeiro deixar o produto chegar no ponto final para depois acertar o sal só quando for necessário, se for necessário. Se for necessário. Tem alguma linguiça que tem um pouquinho mais de sal, então você às vezes não precisa nem colocar nada. Então, depois do alho dourado, a gente vai entrar com a cebola, também uma quantidade generosa. Eu vou dosar só um chorinho mais de azeite aqui, para que isso consiga fritar de uma maneira mais uniforme. Você também participou de um reality, né? Participei. Como é que é? Mais difícil a cozinha na Itália, a primeira entrada, ou é um reality que você tem que correr contra o tempo? É que a cozinha, na entrada, a gente está no habitat natural. Não que dentro do nosso... quando você entrava no reality, você não cozinhava, estava dentro da cozinha, mas é um tipo de pressão diferente. Então eu acho que era mais difícil a pressão definitivamente do programa, definitivamente. Aqui eu entrei com um pouquinho de pimenta dedo de moça. Você pode usar pimenta calabresa também, se você quiser, ou e dosar de acordo com o que você quer de picância. Eu gosto de picante, mas geralmente eu cozinho um pouquinho menos picante, né? Porque paladar normal, mas cozinha brasileira também tem muito disso, de um impacto de picância. Eu vou entrar com um pouquinho de cebolinha, a parte verde, e um pouquinho de tomilho. E aí eu vou... O tomilho ele vai ajudar num refogado para ficar bem, para amalgamar todos os sabores, então vai ser bem legal. Quando tiver tudo bem refogadinho, a gente vai ter quebrado bem a linguiça aqui. A gente vai entrar com a nossa base de tomate, que na verdade é tomate pelado, que a gente amassou, né, até ele virar... Com a mão mesmo, né? Bem mão. rústico Bem mesmo. rústico. Né? Tá? Então a gente vai entrar com esse tomate pelado e vai cozinhar isso daqui em fogo médio-baixo por pelo menos aí uns 20 a 30 minutos. Para o tomate perder um pouquinho da acidez. Né? A gente coloca, geralmente falam que coloca açúcar no molho. Açúcar eu até coloco em alguns tipos de molho, mas por gosto.
ele não corta a acidez, tá? Então a gente mantém o molho cozinhando para ele equalizar. Ele mascara, né? Ele Mascara. finge que a acidez não tá ali, né, Bruno? É. Aqui, Nossa, mas tá bom, o cheiro tá bom demais, né? Tá muito Olha aí. cheiroso, tá? Muito então, cheiroso. gente, a gente tem essa base de queijo aqui também andando, que os queijos estão derretidos, tá? Ele quente vai facilitar bastante na hora de finalizar Ai, que a legal. lasanha. E você já tem o molho derreteu. pronto aqui também, Eu tenho né? o molho pronto, enquanto esse daqui cozinha. Só no final, depois que ele já estiver no ponto, vale lembrar que o interessante é a gente não deixar ele ficar muito líquido, nem muito grosso também. Se ele ficar muito grosso com um pouco líquido, a massa da lasanha não vai cozinhar. Aham. Então, cozinha uns 20 minutinhos, a gente vai finalizar com um pouquinho de cebolinha da parte verde. Então a gente deixa Tá. uns 20 minutinhos ele cozinhando, 20 mais ou menos. minutinhos. Tá. E aí a gente vai provar, ver se o sal tá bom. Geralmente a gente dá uma acertadinha porque o tomate vai mascarar um pouquinho o sal da linguiça, né? E a gente vai finalizar com um pouquinho de pimenta do reino e manjericão. Ou se a folhinha do manjericão for bem pequenininha, a gente pode colocar ele inteiro assim. Se for um pouquinho maior, eu recomendo dar uma fatiada, mas bem na hora mesmo de finalizar, de montar, né? Então manjericão é uma erva fresca, ela não pode ficar cozinhando tempo demais, tá? Então, pra montagem aqui, a gente fez uma massa fresca, né? Então, Tá linda essa massa, hein, Tá cara? linda. Olha Essa aqui, deixa eu massa, pegar uma aqui, tem olha alguma aqui. dica específica dela, Bruno, Olha, pro linda pessoal em demais. casa? na verdade, assim, a massa fresca, quando você acabou de fazer a massa, você não precisa pré-cozinhar a sua massa. Você simplesmente vai montar com o molho quente e a massa bem fresca, só o tempo de forno vai ser suficiente para cozinhar essa massa. Foi por isso que você falou do molho que não pode estar tão seco, né? Precisa estar um Exatamente. pouquinho mais aguado para poder cozinhar a massa. Exato. Se por acaso você for fazer com uma massa comprada ou uma massa seca já, não tem problema nenhum, mas eu recomendo dar uma passada em água fervente com sal. Um minutinho, 30 segundos, depende do que fala na própria embalagem, né? Eu recomendo porque senão ela fica com aquele aspecto de cru e cozido ao mesmo tempo. A área externa fica cozida, mas a área interna fica ainda aquele miolinho que não é o al dente, né? E sim O cru. o cru. É cru. Então aqui, gente, a gente vai começar a montagem da lasanha sempre com um molho por baixo, tá? Então, um pouquinho desse molho, a gente vai colocar esse raguzinho de linguiça. Aí, vamos colocar um chorinho desse queijo, tá? Nossa, que bonito que Tá está lindo esse queijo, derretendo. né? Hã? Porque é um processo simples, né? Simples. Dá pra você fazer aí na sua casa tranquilamente, com outros tipos de queijo também, né, Outros Bruno? tipos Que de funde, queijo, né? exatamente. O importante desse queijo aqui, ele vai ser aquele elemento cremoso, porque tem um queijo, tipo, a gente tá usando aqui o mandalinha, mas ele tem um aspecto semelhante à mussarela. Mussarela, ela vai firmar, né? Ela não vai ficar cremosa. Cremosa, então, a gente escolhe um cremoso e um que seja um pouco mais firme, que ele derreta, mas ele não suma. Não suma, É. exatamente. E aqui o tulha, para finalizar, a gente vai ralar por quer- cima. você quer ralar um pouquinho em Eu cima? vou ralar um pouquinho em cima. Mas vamos lá. Aqui a gente tem sempre a massa sempre em cima do molho, para o molho cozinhar a massa. Uma camada generosa de queijo. Eu não estou usando presunto, mas quem quiser usar presunto, sinta-se à vontade. E quem quiser também Aí já tem a adicionar- carne de porco aí, né? O presunto aí entraria como um... secundário, né? Secundário. Secundário. Precisaria. Então, Nossa, eu tô achando já isso tão cheiroso que É, só o pois molho é. ali, eu já tava só no molho. Molho Tá com muito pão, o molho molho com pão já com tá pãozinho francês. demais o vai cheiro desse molho. A gente vai montando camadas e o importante é que, assim, não tem um número específico, porque as formas acabam variando muito de tamanho. Mas eu, particularmente, seguindo a tradição italiana, né, não sou um cara que faz uma cozinha tão tradicional. Eu gosto de modernidade e tudo mais, mas se você seguir a linha tradicional, são 5 camadas com bem pouquinho recheio. Então a gente faz uma brasileirada aqui. A gente coloca um pouquinho mais de recheio e vai montando essas camadas até chegar no final do nosso refratário, né? Bruno, Aí- se eu fiz a massa, mas eu quero guardar, como é que eu armazeno? O melhor, tá? Ou você estende ela e deixa ela secar, tá? E aí você guarda você vai virando ela até ela secar por completo, ou você congela essa massa. Eu recomendo plástico filme, vai fazendo camadas, plástico filme e congela essa massa, não tem problema nenhum, depois é só usar ela congelada mesmo, fresca. Se não, você pode secar e guardar fora do freezer, não tem segredo também. Você vai simplesmente colocá-la num refratário que cubra de qualquer tipo de umidade e pronto, né? Você tem essa massa para sempre. O importante é secar bem, porque senão ela pode mofar.
tá? Então tá. Então você vai cobrindo, vai criando camadas. Na última camada, a gente vai simplesmente Aí, ó. despejar Olha o ele nosso aí, a Biane. queijo. Nossa, que bonito. O nosso Olha queijo. isso. Biane. Uau. Olha aí. Nossa, que E vai- lindo Beleza, hein, que tá gente? isso. Vai ficar fácil de passar por toda ela, né? Então, eu recomendo sempre usar fatias de massa que sejam mais ou menos do tamanho da sua própria forma, para você não ficar com algo sobrando, né? Ou uma camada sobrando, que aí você fica com duas massas, elas não cozinham direito. Então, aqui para arrematar, eu vou ralar um pouquinho desse queijo, que ele que vai dar aquele aspecto de gratinado, né, na minha lasanha. É esse queijo mais curado, que ele carameliza um pouco mais rápido. O percentual de água dele é menor porque ele tá curado, né? Ele tá... É como se fosse um parmesão. Então a gente vai ralar por toda a extensão da lasanha. Importante aqui também, tem um segundo detalhe. A gente sempre limpa bem a borda da lasanha enquanto leva ela ao forno. Porque senão as bordas que tem menos Queima. volume, elas podem queimar. Então eu sempre dou a dica também de colocar algum refratário por baixo, que às vezes a lasanha Escorre é. e cai no forno. Desse jeito que ela tá aqui, a gente pode jogar direto num forno para ela gratinar. Então, um forno alto, tá? 220, de 200 para 220, sempre pré-aquecido. A gente joga lá pro forno e deixa ela caramelizar bastante. Porque o molho quente e a massa fresca vão garantir que ela já esteja cozida, né? Então, é só para gratinar. E o importante é não deixar muito líquido, porque senão ela vai ficar aguada, né? Vai ficar uma massa complicada de você tirar da forma. Basicamente, agora a gente Deixa vai eu te ajudar Que aqui. peraí. demais. Vou Quanto tirar essa tempo aqui, mesmo posso? que fica, mais ou menos? uns 10 a 15 minutos, 10 a 15. dependendo um pouquinho do forno, né? E aí a gente tem, deixa eu entrar essa aqui. Olha aqui, gente. Uau. Basicamente, a gente tem ela para gratinar. Então a gente tem uma que bonito. lasanha que vai caramelizar Coisa por completo. linda. Tem fornos que tem aquele tipo grill, né? Aham. Que é um pouquinho mais complicado, você tem que ficar um pouquinho mais de olho. Se você setar para esse grill, deixa ela um pouquinho numa distância um pouquinho maior, que aí ela consegue manter uma unidade assim de caramelização, né? Fica esse aspecto bem Obrigada, do queijo bem Leonardo. Bom almoço. caramelizadinho. Então, É muito bom comer comida de outros, viu, gente? Eu vou confessar pra vocês. vamos cortar aqui. Faz toda a diferença, viu, Abi? Aí o importante Eu aqui, faço gente. por isso todos os dias. É muito tô no bom, lucro. gente. É muito bom, muito bom, muito O bom. importante é sempre cortar até o final, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo um pedacinho da Aí a própria. gente desmancha toda na hora que a gente vai tirar, Aqui verdade. bem nas bordas, aqui, ó. Soltar quase como se fosse um bolo, né? Então a gente tem aqui um pedacinho. E a importância também do molho não ficar tão aguado, né, Bruno? Porque senão a gente Exato. consegue ver as camadas, E fica com começa a aguinha escorregar também, as camadas, né, de um lado pro outro. Exatamente. E assim fica um corte mais bonito, né? Exato. Então, o molho é crucial. Se for pouco líquido, ele já não cozinha sua massa. É. Então, já é um problema pro outro lado, né? Então, é importantíssimo você ter todos os processos certos e o sal certo da receita pra gente conseguir, né, ter uma... Tá boa essa pegadora aí? Você quer uma outra coisa? Acho que talvez uma colher. Uma colher, pode ser uma colher grandona. Uma né? colher Só tem essa grandona. aqui. Aqui, serve essa? Serve. Pronto. A gente vai se virando aqui. É. Deixa eu ver se é. O importante é cair no prato. Exatamente. Vamos ver se eu... Mas do jeito que tá o Né, Abi? zoião aqui, talvez, É, o negócio aqui talvez dê uma... Vamos ver se eu consegui seguir Talvez meu caia. próprio conselho, né? O cheiro tá Olha, tá incrível, linda, tá? cara. Olha isso. Uau, Então a gente tem bonito. Tá aqui serviado, peraí. as Pronto. camadas. que bonito. E o importante Nossa, é isso, que que não linda. tenha um excesso também. A gente gosta muito de excesso De aqui no excesso, Brasil. né? Eu acho super legal, é uma parte integrante da nossa cultura gastronômica. Mas a gente também dosar um pouquinho isso, né? A gente já tem algo que é super robusto, né? Essa Sim, lasanha. já é Então, pesado, você né? criar camadas assim, ó. Senão você acaba roubando o sabor dos alimentos também, né? Porque Exatamente. o que predomina mais sempre vai ganhar ali no sabor. coisa linda. Gente, que Então, bonito. esse ragu, ele fica muito semelhante ao de bolonhesa, só que com o gosto tradicional da... sempre uma... Ó, Abi, ó, eu sei que e você gosta. Digo mais, Abi. digo mais. Nossa, uma eu pimentinha Manjericãozinho aqui. em cima aí que eu sei que você Uma gosta. pimentinha aqui, que Aí, ó. sempre faz um... Eita,
coisa boa. Gente, que Posso, bonito. posso? Pode, Com pode. licença. Que coisa boa. Aqui é uma pimentinha que nunca é demais. Que bonito. Nossa, Então, está muito cheiroso, tá? É isso. O importante é saber o uso dos queijos também, o que é a função de cada um. Um queijo que derreta, um mais semelhante à mussarela. Arrasou? Tá bom? Nossa. Meu Deus, Que é demais. de derreter na É. boca essa lasanha. Não, legal. cozinhar a massa no molho é outra coisa, né, Nossa, Bruno? Outra coisa. O amido da massa também coisa. entra, a cremosidade. Demais, cara. E a demais, massa, demais. ela é fininha, então ela compõe tudo aqui. Que quando você coloca na boca, ela derrete. Nossa, muito bom. É importante não Muito manter a massa bom. muito grossa, né? Então, Muito bom. esse é outro detalhe, né? Que a gente às vezes esquece e deixa a massa um pouco grossa. Isso é um problema, porque você não vai ter uma massa com cocção uniforme. Você sente o gostinho dela no final. E não quando É. ela tá grossa, você sente ela logo no começo. Você Exatamente, sente a massa exatamente primeiro isso. para É, depois o resto. Gente, esse Bruno arrasou com a nossa cara. Muito obrigado, Bruno, gente. incrível, Demais, Bruno, que incrível, cara. delicioso. Fico muito feliz. E eu adorei esse truquinho ali do requeijão cremoso. Legal, Vou né? levar pra vida de Legal, colocar. Dá pra colocar no macarrão, em cima do Exatamente. macarrão também. E se você quiser fazer uma base, ao invés de usar o creme de leite fresco, usar uma base de molho branco, Também. tranquilo. Demais. Você cozinha um pouquinho, faz uma farinha ali com manteiga, leite. Nossa, isso tá divino. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. De verdade. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui, um chefe tão renomado aí no Brasil. Vir até a gente, né, Abi, para poder mostrar um pouco do seu prazer. trabalho também. Prazer é meu. Pra gente foi um prazer. Muito obrigado, de verdade, viu, cara? E você Valeu de mesmo. casa tem uma tarefa importantíssima. Exatamente. Vá no Instagram do Bruno, @Hoffman_Bruno. Tá aparecendo aí na sua tela. É chique o nome dele. Isso. Viu aí, anotou? E fala que você assistiu o Bruno aqui no Santa Receita. Depois faça essa receita de lasanha e marque a gente, não é? Exatamente. Qualquer Bruno, dúvida, obrigada. estamos à disposição no Instagram. Obrigada. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Muito obrigado. Que